Olá, eu sou o pastor Eduardo Hernani e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Contra a Corrente. Hoje nós falaremos de um assunto de extrema importância para o cristão. Afinal de contas, o que fazer quando estamos sem alternativas? O que fazer quando parece que não há mais solução e quando estamos em uma situação que parece que o nosso ambiente está fechado a ponto de que a única saída é nos entregar? Aos olhos humanos, isso pode parecer completamente destrutível, doloroso, temeroso, e de fato é. E hoje nós vamos falar do nosso maior exemplo bíblico do que fazer numa situação dessas. A nossa reflexão se encontra no livro de Lucas, capítulo 22, versículos número 44, aonde estará escrito da seguinte maneira: E posto em agonia, orava mais intensamente, e eis que as gotas de seu suor se transformaram em grandes gotas de sangue que caíam sobre a terra. Nesse momento, a Bíblia está falando de Jesus Cristo. Ele está no Getsemane, orando e prestes a ser capturado por seus algozes. Isso mesmo. Eu iniciei essa mensagem exemplificando os seres humanos porque Jesus dá um exemplo muito claro e uma doutrina de ensino no livro de Lucas acerca do que fazer quando estamos em uma situação de agonia, acerca do que fazer em uma situação que parece que não há mais solução. Cristo, nesse momento, como eu já falei, está prestes a ser capturado e ele vai passar por todo aquele processo que nós bem conhecemos. Humilhação, irão cuspir no nosso Deus, irão esbofetear a sua carne, irão crucificá-lo, castigá-lo, martirizar, fazer tudo aquilo que nós já conhecemos muito bem na história bíblica. Porém, um ponto que não pode passar despercebido aqui é que Cristo estava agoniado, mas conforme essa agonia aumentava, mais intensamente ele orava. Sejamos sinceros, quando nós estamos agoniados ou atribulados, nos sentindo presos a alguma situação, a última coisa que nós pensamos em fazer com intensidade é orar. Entregar aquilo que nós não podemos fazer na mão de Deus seria o ideal. Entregar aquilo que nós não podemos ter controle nas mãos daquele que tem controle é o correto a se fazer. Mas muitas das vezes nós não lembramos disso. Não lembramos da instrução do próprio Cristo acerca do que fazer em situações de calamidade. Mas afinal de contas, por que Cristo estava tão agoniado? Sendo que ele é a personificação de Deus, o Deus encarnado, o Filho de Deus, aquele que tem todo o poder. Naquele momento Cristo estava agoniado, pois ele sabia de tudo que viria a acontecer. Quando você abre o Evangelho de João e você passa a entender a historicidade bíblica, você vê o discípulo de Jesus detalhando que ele sabia de tudo que aconteceria antes mesmo do processo acontecer. Cristo sabia de sua captura, Cristo sabia de tudo que ele sofreria enquanto homem, da humilhação, do escárnio, da crucificação, e tudo isso por um bando de pecadores como eu e você. O exemplo que eu sempre deixo mais claro para que a gente entenda melhor essa parte é o seguinte: imagine você aí, o pior dia da sua vida. E eu não digo o dia que você bateu o seu dedo mindinho na quina da cama, ou na mesa, ou em alguma cadeira. Eu digo o pior dia da sua vida mesmo. Quem sabe o dia que você perdeu um ente querido, quem sabe o dia que você foi roubado, ou que você quase perdeu a sua própria vida. Eu digo esse dia. Agora imagina que você retornou um pouco antes de tudo isso acontecer. E você sabe que vai acontecer e você não pode fazer nada. Era exatamente isso que Cristo estava passando naquele momento. Por que ele não poderia fazer nada? Porque a vontade de Deus é soberana. E sendo soberana, ela não pode ser alterada. Então, com isso, Cristo se vê na obrigação de orar e entregar a sua súplica a Deus. Cristo não teve medo de passar por aquilo que nós teríamos medo. Nós teríamos medo de ser espancados, de sermos cuspidos, humilhados e sermos crucificados. O medo de Cristo não era esse. Jesus, naquele momento, temeu porque ele experimentaria a ira de Deus. E para mim o que sempre pesa aqui é porque ele não estava passando por tudo isso por pessoas que mereciam. Porque eu e você não merecemos o sacrifício de Cristo. As mensagens hoje, elas são regadas de ego, elas são regadas de ideias falsas que nos apontam para o centro do Evangelho como se nós fôssemos importantíssimos, quando na verdade nós somos apenas vasos na mão de um oleiro. Paulo vai dizer que nós somos vasos com tesouro dentro, vasos de barro, fáceis de serem quebrados, substituíveis e descartáveis. Mas foi por esses mesmos vasos que Cristo ofereceu a sua vida para que fôssemos salvos e com ele tivéssemos vida eterna. Mas afinal de contas, por que Jesus soou sangue? Por que o corpo dele respondeu daquela maneira naquele momento?
Aqui, nesse momento em qual estamos falando, Jesus está no Getsemane, orando, aquela famosa oração onde ele se entrega nas mãos de Deus para que seja feita a vontade do Pai. Acontece que somente Lucas relata esse fato tão curioso de Jesus suar sangue, justamente pelo fato dele ser médico. Acontece que isso não foi por acaso. Jesus passou por um fenômeno chamado hematidrose. E obviamente a nossa ciência foi evoluindo e hoje nós conseguimos explicar o porquê disso acontecer com o corpo a ponto de fazer com que o suor se misture com o sangue. Para desencadear esse fenômeno é necessário um estado de estresse muito grande, uma fraqueza psicológica, um estado emocional muito abalado. É um ponto tão alto de estresse que o seu corpo não aguenta, sendo assim os seus poros dilatam e você começa a suar sangue junto com o suor. E tudo isso porque Jesus sabia pelo que ele passaria. Jesus não estava estressado porque no dia seguinte ele teria de pregar ou de ensinar os seus discípulos. Não, Jesus estava estressado, agoniado, ansioso, isso mesmo. Quando você vai estudar o reflexo da agonia, você percebe que nada mais é do que ansiedade. Cristo teve ansiedade, ele ficou ansioso ao saber que experimentaria a ira de Deus por mim e por você. A sua carne humana, a sua parte humana, o seu corpo físico não resistiu a tamanho estresse, fazendo com que ele suasse sangue. Entenda comigo, o sofrimento de Jesus ele começou antes mesmo dele ser capturado, porque conforme você vai sangrando pelos seus poros, a hematidrose ela vai deixar a pele sensível, ou seja, Cristo já sofria antes mesmo de ser capturado. Mas ainda que o seu emocional e o seu psicológico estivesse abalado naquele momento, e agora também a sua parte física, porque o seu corpo sangrava de maneira antecipada, Cristo não se entregou. Na verdade, ele se ofereceu como oferta a Deus, como uma oferta pelos nossos pecados. Essa é a mensagem central do Evangelho. É isso que nos fazem ser cristãos. É isso que nos lembra da glória de Cristo. Nós não estamos nesse meio, teoricamente, gospel, evangélico, pentecostal, cristão, porque Deus vai nos prometer coisas grandes como ouro, prata, bronze, riqueza e bem materiais. Não. Nós estamos nesse meio, nós nos convertemos a Cristo Jesus porque Ele se ofereceu, Ele entregou a sua vida por mim e por você, para que nós fôssemos livres do pecado e hoje estivéssemos aqui, tendo não a oportunidade, mas vivenciando o efeito desse sacrifício. Sempre que você pensar em desistir, sempre que você pensar que está apertado, e você sendo cristão ou não, lembre-se de Jesus. No momento de agonia, no momento de tristeza, no momento onde ele não tinha mais o que fazer a não ser obedecer à vontade de Deus, ele orou. E orou com intensidade. E orou pedindo para que fosse feita a vontade de Deus. Esse é o nosso maior exemplo. O Evangelho ele gira em torno do nome de Jesus Cristo. A vida cristã ela gira em torno desse nome, desse homem, desse Deus. E é por isso que nós devemos seguir fazendo aquilo que Ele nos ensinou. Meus irmãos, a mensagem que eu trago para vocês hoje não é uma mensagem de conforto e nem de confronto, mas é uma mensagem de certeza. Tenha plena certeza que Cristo nos deu uma vida, não para que nós fôssemos completamente felizes terrenamente falando, mas para que nós tenhamos a certeza que existe uma vida eterna reservada ao lado dele, para todos aqueles que creram em seu nome, para todos aqueles que se tornaram filhos de Deus através do seu santo sacrifício. Amém? Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Se você gostou dessa mensagem, curta, comenta, compartilha e não esquece, tamo junto.